conceito de responsabilidade, queridos, da pós-modernidade, é totalmente enfraquecido. É totalmente destruído. E muito por conta de um filósofo alemão do século XVIII, Kant, que defendia o princípio da autonomia. Kant defendia que a autonomia da vontade, ou seja, o homem, ele se governa por suas próprias leis. E Kant dizia o seguinte, olha, você como homem, age de tal modo que a máxima de tua vontade possa valer sempre como um princípio de uma legislação universal. Na lógica desse filósofo, o homem era ao mesmo tempo cidadão e legislador. Vamos pensar um pouquinho. Se ao mesmo tempo eu sou cidadão e legislador, então eu crio as minhas leis, minhas próprias leis, e viverei debaixo delas. E quando necessário for, eu as mudo. Por conta disso, queridos, dessa suposta autonomia, o homem ele passa a viver como se fosse dono de si, sem a necessidade de prestar contas a ninguém. Em detrimento disto, o conceito de autoridade fica enfraquecido e junto com ele a responsabilidade do homem desaparece. Quando um homem ou uma mulher não assume as suas responsabilidades, as autoridades são ignoradas e a prestação de conta desaparece. Porque cada um faz o que quer. Eu estava conversando na sexta-feira com um professor aqui de São Paulo. E ele estava me falando da diferença que tem da década de 90 para hoje. Ele dizendo o seguinte, olha, antigamente quando o aluno reprovava, lá na década de 90, a responsabilidade da reprovação era dele. Hoje não. Hoje quando o aluno reprova, a responsabilidade é do professor. Lá na década de 90, quando, eu me lembro da década de 90 eu estudava, tirava nota baixa, né? Minha mãe olhava e dizia o seguinte, filho, que nota é essa? Hoje não. Hoje o pai pega a nota baixa do filho, vai até a escola e fala, professor, que nota é essa que eu meu filho? Na vida eclesiástica, querido, não é diferente. Não é diferente. Muitos membros, ao professarem fé, fazem votos e juramentos de que irão submeter as autoridades da igreja, aos símbolos de fé, à Constituição. Todavia, quando agem de forma errada, quando precisam de exortação, de disciplina, e o conselho os convocam, recusam-se a comparecer, ou simplesmente dizem, olha, ninguém aí está apto para me julgar. Infelizmente hoje, queridos, quando um conselho disciplina um membro, infelizmente, em muitas igrejas, a igreja tende a olhar para o conselho como o lobo mau da história, e o chapeuzinho vermelho, lógico, é o disciplinado. Nós vivemos uma época tão parecida com o Gideão, queridos. Ou seja, muitos crentes querem os privilégios de fazer parte da igreja, mas não querem assumir as responsabilidades de ser igreja. Quanto a isso, Jesus é o nosso exemplo a ser seguido. Jesus, ele assumiu a responsabilidade de ser o nosso Redentor. Jesus, ele assumiu a responsabilidade de cumprir a lei no lugar dos eleitos. Jesus assumiu a responsabilidade de sofrer, de morrer na cruz, por conta dos nossos pecados. Por isso que, como discípulos de Jesus Cristo, a Bíblia mostra que em Cristo nós temos infinitos privilégios, mas também temos muitas responsabilidades a assumir. Temos responsabilidades para com o nosso Deus, de servi-lo, de amá-lo, de adorá-lo. Temos responsabilidades para com a igreja a qual nós congregamos, ser responsável por sua manutenção, com os dízimos e ofertas, ser participativo na vida da igreja, ter envolvimento na obra missionária. Temos responsabilidades com os votos que fizemos em nossa profissão de fé. Pais que batizaram os filhos, você tem a responsabilidade em cumprir os votos que você assumiu no batismo do seu filho. Homens casados, nós temos responsabilidade no lar. Temos a responsabilidade de desempenhar o papel de ser protetor, provedor e sacerdote. Mulheres casadas, vocês também têm responsabilidade no lar.
de ser auxiliadora do seu marido e em submissão a ele, glorificarem a Deus em família. Filhos, nós também temos responsabilidade para com os nossos pais. Honrá-los, respeitá-los, obedecê-los, cuidar deles em sua velhice. Temos responsabilidade para com o nosso próximo, ser bênção na vida daqueles que nos cercam, amar e servir o nosso próximo com os nossos dons, com os nossos talentos. Na pós-modernidade, nós precisamos de uma fé em que homens e mulheres gozam dos privilégios de ser parte do corpo de Cristo, mas também assumem as suas responsabilidades que implica ser corpo de Cristo. E eu termino